Oi pessoal, meu nome é Amanda Vasconcelos. Se você não me conhece, acabou de conhecer. E hoje eu tive uma ideia para uma tag nova. Não tenho certeza se é uma tag nova, espero que seja. Mas eu estava pensando sobre o que eu já aprendi com os livros mais improváveis possíveis que eu já li. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. O meu canal é muito especial, mas com você fica sensacional. Gente, eu não sei se eu estou inventando essa tag, se já existir me perdoe, mas se eu estiver inventando, por favor, me deem os créditos, tá? Porque eu tô começando agora e ter inventado a tag me ajudaria pra caramba. E um dia eu estava lá dormindo e eu tive essa ideia. Às vezes eu tenho ideias quando eu tô dormindo também. Que eu comecei a pensar o quanto que a leitura é importante. Porque quantas vezes eu já fiquei lendo alguma coisa que eu não imaginava que eu ia aprender nada com aquilo ali e acabei aprendendo um monte de coisas, entende? O meu propósito com essa tag é mostrar que leitura nenhuma deve ser descartada e deve ser desvalorizada. Porque toda leitura vai te ensinar alguma coisa, mais mínima que seja, e é por isso que ler é tão importante. Eu reuni os livros aqui que eu não imaginava que eu aprenderia alguma coisa e eu acabei aprendendo muita coisa. E eu também vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Se vocês quiserem resenha sobre algum desses livros aqui, peçam nos comentários, porque eu faço sem problema nenhuma. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro livro que eu queria mostrar é esse aqui, Jardim de Inverno. Eu encontrei esse livro por R$10 numa feira de livro, foi uma maravilha. Olha o tamanho desse livro, gente. É muito grosso. Olha isso. Eu ainda não terminei de ler ele, mas eu já sei que eu aprendi muita coisa com ele e eu não imaginava aprender coisíssima nenhuma. Eu não conhecia ele, eu gostei da capa, gostei da história. Fala sobre reconciliação familiar. É a história de duas irmãs que acabaram se separando, né? Cada uma foi para um canto. Coisas que acontecem na vida, e elas se juntam depois da morte do pai delas, que era um pai muito querido, muito amável, mas elas não tinham um relacionamento bom com a mãe delas, que é a Anya, que é uma senhora soviética, uma senhora que veio da Rússia, né? Elas não sabiam nada sobre a mãe dela, a mãe era super fria, fazia várias coisas horríveis assim, que eu ficava, meu Deus, pra que isso, querida? Pra quê? Pra que ser tão cruel assim? Não é que ela fosse assim, violenta, é que ela era bastante fria mesmo. Ela dava a demonstrar que ela não gostava das filhas, então assim, bem complicado. Mas tinha um momento que elas dividiam, que era o momento em que elas... Era o momento em que a mãe contava o seu conto de fadas, que era um conto de fadas e tal, que ela contava sempre pela metade, nunca terminou. E quando o pai está no seu leito de morte, ele pede que ela termine de contar este conto de fadas. Então, gente, no final das contas, o conto de fadas era uma forma que ela encontrou de contar a própria história dela, que era muito difícil, e é assim que as irmãs descobrem como que a mãe ficou desse jeito, por que a mãe age dessa forma. Com este livro aqui, gente, eu acabei aprendendo um monte de coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Mais especificamente sobre o fascismo na União Soviética, que era uma coisa que eu sabia pouquíssimo. Acabei descobrindo vários fatos. Antigamente eu ficava tipo, tá, fascismo, ditadura e tal, mas o que será que aconteceu mesmo por lá, né? E agora eu descobri vários fatos assim que eu fiquei muito de cara, gente. Eu fiquei, meu Deus, mulheres cavando trincheiras e bombas caindo ao redor, muita coisa, gente, muita coisa assim. Eu acabei descobrindo vários fatos de bailarinas que eram famosas naquela época, de racionamento de comida, um monte de coisas, e eu acabei descobrindo muita coisa mesmo sobre esse assunto, e eu recomendo pra vocês. Depois eu falo um pouquinho mais, talvez, dessa leitura. Não foi que eu gostei desde o início, mas depois acabou sendo bem legal. Então, é isso. Jardim de Inverno, da Kristin Hannah, que é uma autora de best-seller. Então, e ela é bem boa. E fica aí pra quem quiser. O segundo livro é este aqui, eu comprei junto com Jardim de Inverno. Sim, porque... tô mostrando ao contrário. Gente, este aqui, Floresta Sombria, do Matt Haig. Ele é um livro sobre... Ele é um livro infantil, é um livro juvenil, infanto-juvenil, é uma aventurinha de um menino que ele perde os pais num acidente, ele vai morar com a tia dele na Noruega, e essa tia mora perto de uma floresta que, nossa, é muito misteriosa, muito cheia de coisas e mistérios e fantasias em volta daquela floresta, e um dia a irmã dele se perde nessa floresta, ele tem que ir buscá-la e descobre várias coisas que aconteceram por lá.
Então esse livro é muito divertido, eu gostei muito. Inclusive, eu utilizei ele como referência para escrever um livro de aventura que eu estou escrevendo no momento. E o que eu aprendi com esse livro? Várias coisas sobre a Noruega. Aprendi algumas palavras norueguesas, aprendi que eles comem um queijo que é meio doce, meio esquisito, lá meio marrom, um queijo lá. E eu aprendi vários costumes sobre a Noruega, algumas coisinhas bem legais, então valeu a pena a leitura, gostei muito, li super rápido e recomendo. E também foi por R$10 na feirinha de livros lá do Shopping Salvador. Terceiro livro é Eleanor e Park. Este livro é um romance muito fofinho entre dois nerds e é muito legal. É da Rainbow Rowell, tá vendo? Ele é bem famoso já, ele é um best-seller do New York Times. Disseram que ia virar filme, mas até agora não saiu nada. Eu fiquei bem decepcionada com isso. Queria muito ver o filme desse livro, que é muito bom. Mas, gente, o que eu aprendi com esse livro aqui? Várias coisas sobre os anos 80. É 80, meu Deus, é 80 ou 70? Ai, acho que é 80, gente. Várias coisas sobre os anos 80. Se não for 80, eu vou corrigir aqui, tá? Depois eu vou pesquisar. Várias coisas sobre os anos 80. Aprendi um pouco sobre a cultura asiática lá nos Estados Unidos. Aprendi várias coisas sobre relacionamentos abusivos. Várias coisas, gente, tudo num romancezinho que parecia que não ia dar nada. Minha mãe que comprou um dia, ela achou de promoção lá nas lojas americanas. E eu gostei muito, porque quase nunca ela comprou livro pra mim. Ela falou, olha, tava baratinho, comprei, ó. Se você quiser, eu li, eu gostei muito. Muito obrigada, mãe, por ter feito isso, comprei. Faça mais vezes, tá? Obrigada. Pode fazer mais vezes, eu aceito, tá? Então, a Eleanor, ela é uma menina gordinha, ela é ruiva, ela é meio diferentona, assim. E ela é nova nesse colégio. E todo mundo fica zoando muito ela. E ela acaba sentando do lado do Park, que é um asiático e que não gosta muito da ideia dela sentar do lado dele, porque ele estava tentando não chamar atenção para ele, mas no final das contas eles acabam construindo uma amizade que acaba se iniciando com o interesse deles dois em gibis, porque ele começa a ler uns gibis e ela fica lendo assim de canto de olho, ele percebe, e isso acaba trazendo amizade entre os dois e mais tarde um romance bastante fofinho, e eu recomendo, é muito legal, podem ler, eu aprovo esta mensagem. Este livro aqui é da Helena Ferrante, se chama Amor Incômodo. Eu vi a sinopse, achei que ia ser legal. É bem esquisito, não vou dizer pra vocês que é um livro que, nossa senhora, ainda nem terminei de ler, gente. Mas o que eu posso dizer é que aprendi várias coisas sobre a Itália, e porque ele se passa por lá. É bem interessante você ler um livro que se passa em um outro país, assim, não sem ser os mais comuns, sabe? Como os Estados Unidos ou aqui no Brasil mesmo, que aí você aprende mais sobre a cultura daquele país, tá? E é sobre uma mulher que vai rever o relacionamento que ela tinha com a mãe dela depois que a mãe dela morre, tá? E aí tem um mistério envolvendo a morte da mãe dela, etc. E é bem diferente a escrita desse livro. Um dia eu ainda vou terminar de ler, vou trazer uma resenha aqui sobre esse livro pra vocês. Mas é isso. E este livro aqui, gente, olha só. Ele se chama A Ilusão do Tempo e ele é de Endre Snyder Magnusson, tá? É um livro incrível. Que livro incrível, gente. Que livro incrível. Eu já sabia que ele ia ser muito bom, assim, porque ele tem uma premissa super doidona que você fica, meu Deus, como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, assim, a premissa dele é meio doida, você fica tipo, como que ele faz essa ligação de uma coisa com a outra? Mas no final das contas, gente, é um negócio muito genial. Eu vou explicar pra vocês do que se trata. Este livro se passa em duas épocas diferentes. Uma época é uma época pós-apocalíptica, de várias crianças que acordaram sozinhas, assim, no mundo que não existe mais, tá todo devastado. E elas se reúnem na casa dessa senhora, que eu acho que se chama Rosa, eu não me lembro muito bem. E ela fica contando histórias, fábulas para essas crianças, começa a contar essas fábulas. E basicamente essas fábulas deveriam contar a história de como eles pararam ali, sabe? Mas são fábulas, assim, muito fantásticas, gente. Muito, assim, cheias de coisas, fantasia mesmo, gnomos e magia, várias coisas. Mas ela conta como se fosse realmente verdade, como se realmente aconteceram. E o nome é Ilusão do Tempo, justamente porque ele faz essa ponte entre um ponto da história a outro, que não tem nada a ver, sabe?
Troquei de câmera porque a outra descarregou, tá? Abstrai, finge que nada aconteceu. Continuando, gente, eu aprendi com este livro o tempo. Por que é tão importante a gente entender a passagem do tempo? Por que a gente precisa passar por essas coisas, sabe? Tipo, porque a gente precisa ter um passado, um presente e um futuro. Não dá pra você ficar pulando o que é desagradável, as coisas ruins que acontecem. Não dá. Você, sabe, o tempo ele existe por um motivo, ele é uma bênção e a gente precisa aprender a lidar com ele. Então, eu não posso dizer muitas coisas sobre esse livro, porque senão eu vou dar muito spoiler, gente. Eu só sei que ele é uma caixinha de surpresa. Você vai lendo assim devagarinho, sem entender muito bem o que tá acontecendo por um tempo. Mas depois você vai pegando o fio da meada, você entende ali a ligação que as duas coisas têm. E vai ser muito interessante pra vocês ler este livro, tá? Eu recomendo. Este livro aqui, gente, eu acho que eu vou reler, porque eu quero refrescar minha memória pra fazer uma resenha sobre ele. Porque eu não sei se tem muitas resenhas sobre esse livro aqui, e eu achei ele bem interessante até. Qual é a premissa desse livro? Primeiro eu comprei porque eu achei essa capa muito bonitinha. Olha isso, Achados e Perdidos. Brooke Davis. É um livro sobre uma menina que depois que o pai dela morre, a mãe dela vai até uma loja de conveniência, uma loja dessas de... Essas lojas de... Ah, esqueci o nome. Lojas de... Não é loja de conveniência, é aquelas lojas de departamento, sim. Aquelas lojinhas de departamento que tem várias coisas, tipo C&A. E aí a mãe dela diz, eu vou aqui e já volto. E aí a mãe dela diz que vai aqui e já volta e não volta mais. E aí a menina fica nessa loja um tempo até encontrar dois velhinhos, um senhor que ele tinha sido um digitador, ele tinha mania de digitar com os dedos tudo que ele falava, assim, no ar. E uma senhora que nunca tinha saído de casa desde que o marido morreu, e que era a vizinha dela. Então essas duas pessoas, esses dois idosos, eles vão levar a pequena Millie Bird até de volta a sua mãe ou os parentes dela que moram na Austrália, se não me engano. E, gente, o que acontece com esse livro? Quando você vai ler, se você tiver uma percepção boa sobre esse livro, você vai entender que não são só 3 personagens os protagonistas deste livro, porque existe um quarto personagem principal que é muito presente no livro, que é muito importante, que ele circunda ali toda aquela história, que é a morte. A morte como uma entidade. Tipo assim, porque o livro ele fala da morte de várias maneiras. Então, é a morte da juventude, é a morte da inocência, é a morte como a morte mesmo, como o fim, quando a sua vida termina. É a morte de diversas formas, gente. Então ele vai falar muito sobre a morte. Me trouxe uma percepção muito boa sobre isso, sobre o fim, sobre principalmente o envelhecimento, gente. Sobre você se tornar mais velho e o que as pessoas acabam esperando de você, como as pessoas deixam de esperar de você, na verdade, né? Então, eu gostei muito desse livro. Ele é bem diferentão. A impressão que eu tinha quando eu tava lendo esse livro era como se eu tivesse assistindo um daqueles filmes meio B, sabe? Aqueles filmes meio alternativos, sabe? Meio assim, sem trilha sonora muito por trás, que fica meio aparecendo aquelas coisas meio paradas, assim. Era essa sensação que eu tinha quando eu tava lendo esse livro. Parecia que eu tava vendo esses filmes. Esses filmes, assim, meio alternativos, assim, na minha cabeça. Então, eu gostei bastante. Aprendi com este livro sobre a morte. Então é isso. Estes são os livros que eu vim trazer pra vocês. Então, eu vou deixar o link destes livros aqui embaixo, caso você queira adquirir lá pela Amazon. E é isso, galera. Muito obrigada por assistir este vídeo. Eu espero que você tenha entendido que toda leitura vai te trazer algo de bom na sua vida. E que você aprenda a não desprezar qualquer leitura, porque cada leitura vai trazer algo de bom pra você. Então é isso. Nenhuma leitura é inútil, tá? Toda leitura deve ser bastante valorizada. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês com essa tag. O que eu aprendi com cada livro. Então, muito obrigada, um beijo no coração, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de comentar, me dizer o que você achou e muito obrigada, um beijo no coração e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.